Graça e paz, queridos. Vamos para mais um vídeo? Por isso, abra sua Bíblia, pois nós estamos todos juntos no Teologia Sincera. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quando começa o Novo Testamento? Você sabe exatamente quando começa a Nova Aliança? Vamos analisar tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Para entendermos isso, eu preciso que você entenda uma coisa muito simples. Quando eu digo Antigo Testamento e Novo Testamento, não estou me referindo apenas aos livros da Bíblia, correto? Não estou me referindo apenas a essa divisão dos livros da Bíblia que nós possuímos, porque senão a resposta seria muito fácil. Você diria, ora, o Novo Testamento começa logo após Malaquias, se inicia em Mateus, capítulo de número 1. Existe até uma página em branco na nossa Bíblia escrito Novo Testamento. Mas a questão é que quando eu trato acerca desse assunto, eu não estou me referindo apenas aos livros da Bíblia. Entende-se? Quando eu me refiro ao Antigo Testamento, ou como algumas pessoas vão dizer, Antigo Pacto, Antiga Aliança, Primeiro Testamento, independente da forma linguística para esse período, eu preciso entender que o Antigo Testamento ele não é somente os livros da Bíblia, correto? Na verdade, o Antigo Testamento é um período pedagógico na história humana, aonde Deus revelou, aonde Deus ensinou acerca da sua salvação para a humanidade. Logo, quando eu digo Novo Testamento, eu não estou me referindo apenas aos livros que se iniciam em Mateus e terminam no Apocalipse. Não estou falando disso. Eu estou me referindo ao novo período na história humana, aonde Deus vai nos ensinar sobre a sua obra de salvação. Correto? Então, quando eu digo Antigo Testamento, eu não estou apenas me referindo aos livros, mas ao período da história. E Novo Testamento também dessa forma. Dito isto, o Novo Testamento, ele começa quando? Vamos ler um texto bíblico para nós entendermos isso. Livro aos Hebreus, uma carta que nós não sabemos quem é o escritor. Muitos apostam no apóstolo Paulo como escritor, mas eu prefiro dizer como um escritor anônimo. Capítulo de número 9, versículo 16 e 17, nos diz assim: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto vive o testador? O que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo uma coisa muito simples. Por exemplo, no nosso dia a dia, alguém faz um testamento, deixando os seus bens, deixando uma herança para o ente querido escolhido. Quando esse testamento vai passar a valer, a ter validade legal? Quando o testador morrer, correto? Aquele que está no testamento, ele só vai ter direito para receber todas as coisas quando o testador ele vier a morrer, correto? Então o que a gente precisa entender aqui é que o Novo Testamento ele não começa no nascimento, mas ele começa na morte. Na morte de quem? Na morte de Cristo, o Filho de Deus, correto? Então o Novo Testamento ele não pode começar no nascimento de Jesus. O Novo Testamento começa na morte de Jesus. É na cruz que o Novo Testamento, a nova aliança, o novo período onde Deus vai se relacionar com a humanidade,
aonde Deus vai ensinar o seu plano de salvação para a humanidade, começa na cruz, começa na morte do Cristo Jesus. Olha que interessante esse texto que Jesus diz. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 20. Jesus, ele diz assim: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que o que representa o Novo Testamento é o sangue dele. O sangue dele que foi vertido na cruz, quando ele morre. Correto? Então o Novo Testamento, ele só passa a ter validade na morte de Jesus na cruz do Calvário. Olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo 5, versículo de número 17. Jesus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. O que isso significa? Significa que Jesus, enquanto esteve aqui em vida, ele viveu na lei e ele cumpriu a lei. Então os textos dos evangelhos, por exemplo, este texto que eu disse aqui, eu não posso dizer que este texto está no Novo Testamento. Na verdade, ele foi escrito por Mateus já no período do Novo Testamento, correto? Mas quando Jesus disse isso, quando Jesus estava aqui em vida ensinando isso, estas palavras aqui, não era o Novo Testamento. Ainda era a antiga aliança. Ainda era o Antigo Testamento. Porque Jesus, enquanto estava vivo no seu ministério, ele viveu no Antigo Testamento, na antiga aliança. Ele viveu na lei e ele cumpriu toda a lei. O Novo Testamento, ele só passa a valer quando Jesus ele morre. Então, quando você ler um texto aonde Jesus está falando, aonde Jesus está ensinando, você precisa ter em mente que quando Jesus estava ensinando isso, não era graça, não era o Novo Testamento. Jesus estava ensinando, mas ele estava vivendo na antiga aliança. Ele estava vivendo sob a lei, correto? Ele ainda estava vivendo o Antigo Testamento. O Novo Testamento só vai passar a valer quando Jesus ele entrega a sua vida. É o que Hebreus nos disse. Quando morreu o testador, quando morreu o Cristo, nós passamos a herdar tudo aquilo que a graça que está sob a nova aliança, que Cristo deixou para nós. Então o Novo Testamento, a nova aliança, ela passa a valer quando Jesus ele morre. É na cruz do Calvário, na morte de Cristo em diante, que o Novo Testamento passa a valer. Então aqui são relatos, os evangelhos são relatos de Jesus, que os evangelistas escreveram acerca de Jesus, dos seus passos, dos seus ensinamentos, suas parábolas, suas pregações. Porém, quando Jesus ensinou tudo isso, ele ainda estava no Antigo Testamento. Ele ainda estava vivendo na lei. Ele disse aqui em Mateus, capítulo 5, verso 17, que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Como é que ele poderia cumprir a lei
se o Novo Testamento começasse no nascimento dele. Então ele viveria no Novo Testamento, mas não é assim. Jesus ele vive no Antigo Testamento, ele cumpre toda a lei e quando ele morre, a partir daí, a partir da sua morte, o Novo Testamento passa a valer. Eu espero que você possa ter entendido o vídeo de hoje, que Deus vos abençoe grandemente, que você possa deixar o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os seus amigos, deixe o comentário para que a gente possa gravar novos vídeos. Eu sou Rafael Freitas e você está no Teologia Sincera. Deus vos abençoe, até o próximo vídeo.